Seja muito bem-vindo ao 947 de hoje. 947 porque começa todos os dias às 9h47 da manhã. É uma live que acontece geralmente por volta das 9h47 da manhã. E aqui é o local onde nós estamos falando sobre Yoga 5K. O que é Yoga 5K? Como você, professor de Yoga, pode ganhar mais de R$ 5.000 por mês com aulas de Yoga. E eu sou a Patrícia Zillig, então você está aqui no meu canal. Independente se você é professor de yoga iniciante, se você está começando na profissão agora, se você é um professor de yoga experiente, já tem aí alguns anos de estrada, se você é um professor de yoga que está em formação profissional, ou você é aquele que está aspirando a se tornar um professor. Independente da sua escolha, esse canal é para você. Esse canal é para você, é para quem está aqui nesse momento comigo. E nós vamos debater assuntos relacionados a como ter sucesso na sua profissão. E assuntos que têm conexão totalmente com a sua produtividade, com a sua liberdade financeira como professor de yoga. Então vamos lá. O tema de hoje é a corrente do bem do professor de yoga. Paty, o que é isso? O que é corrente do bem do professor de yoga? Alguém aí já assistiu o filme A Corrente do Bem? Levanta a mão aí. Então, é o seguinte, Corrente do Bem é um filme jamais antiguinho, um filme que tem muitos anos, sei lá, 20 anos, eu não lembro exatamente quanto tempo existe esse filme Corrente do Bem. Vou até procurar aqui, é um dos meus filmes preferidos. Quem ainda não assistiu, corre lá e assiste. É um filme de 2000, olha só, é um filme de 2000, é um filme de mais de 2 horas de duração, mas quem aí não assistiu, vale a pena, é com aquele mesmo menininho, aquele mesmo ator do Sexto Sentido, que hoje, né, já é um adulto, mas o nome dele é Haley Joel Osment, acho que é isso, que é o Trevor. É um ator incrível e ele é um dos filmes mais bonitos que eu já vi na minha vida. É um filme muito profundo, sobre ensinamentos muito legais, sobre como você lida com a sua vida, como você lida com as suas escolhas. Então, eu trago hoje esse filme para cá, porque existe uma corrente do bem no seu dia a dia. Existe uma corrente do bem na sua vida. Só para resumir um pouquinho a história, para quem ainda não assistiu o filme, eu não vou dar spoiler, tá? De final, nem nada disso, mas é um menino que começa a ter algumas ações positivas e aquelas ações reverberam para ele depois. É uma corrente. Quando você faz uma coisa boa para alguém, você quer retribuir aquela outra coisa por reciprocidade, ou para aquela pessoa ou para outra pessoa. Você fica mais aberto, né, a coisas positivas. Quando você tem uma ação positiva, ou alguém tem uma ação positiva com você, você se abre mais para essas ações. Então, por exemplo, se você estava muito cansado e alguém te deu uma carona, naquele dia que você estava sem carro, ou que você estava sem grana para um Uber, por exemplo, e você teria que ir de ônibus, naturalmente, quando você vê alguém naquela situação que está mais cansado, tal, você vai querer oferecer uma carona para aquela pessoa também. Por mais que não seja a mesma pessoa que você ofereceu, que te deu a carona. Você fica mais aberto a retribuir de alguma maneira aquele favor, aquela coisa legal que alguém proporcionou para você. E às vezes a pessoa que proporciona nem lembra, porque era uma coisa tão pequena, mas para você fez muita diferença, porque naquele dia você estava super cansada, você conseguiu dormir 1 hora a mais, às vezes, do seu dia, porque alguém te ofereceu uma carona. Entende como isso é importante? E aí, muitas vezes, o que acontece? Quando você faz alguma coisa para alguém, essa pessoa vai retribuir para você ou para o outro. E você cria uma corrente positiva, energética de coisas boas. Nós estamos falando aqui com pessoas que já são professores de yoga, que entendem, que sacam essa questão energética. Essa questão energética ela é muito forte, ela é muito poderosa. Então, vamos continuar falando sobre isso, porque quem é professor de yoga sabe que sobre karma e dharma, sobre ação e reação, né? Karma não é bom e nem ruim, ele é ação e reação. O que você faz vai voltar para você pela onda energética daquilo que você está projetando. Quem é professor de yoga sabe dessas paradas. Então, quando você coloca uma ação positiva, você também tem uma ação positiva. E por que é importante você ter ações positivas? Porque você é uma pessoa boazinha também? Não, porque você entende o mecanismo. Quanto mais coisas legais, coisas boas você fizer, mais coisas boas vão retornar para você também, tá? Então, é um mecanismo de karma e dharma, né? Karma é ação e reação, né? Dharma são as leis humanas. Então, quanto mais você fizer coisas interessantes, mais você vibrar naquela energia, mais vão voltar coisas naquela mesma energia para você, tá? Então, pensa nisso. Em tudo que você for fazer, pense em como você poderia retribuir essa corrente do bem. Não, tem alguma situação que está nas suas mãos que você pode fazer para ajudar alguém? Pode ser uma coisa pequena, tá? Às vezes,
é atender a ligação de alguém, de uma pessoa que precisa ali falar 5 minutos com você. Às vezes, você ajudar alguém a carregar uma sacola. Então, coisas pequenas vão trazer você vai entrar numa corrente energética positiva de coisas legais. Você vai vibrar naquela onda de coisas positivas. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você. Vamos lá. Eu trouxe aqui, vamos ver se eu consigo ver também aqui. Só para exemplificar mais, que eu sou muito visual, não sei quanto vocês. Mas é o seguinte, olha só. Vamos pensar que aqui, nesse centro aqui, é você, tá? Então, aqui tá você. Para ficar mais bonitinho, vai? Aí, pronto. Cabelinho para cima, 2 olhinhos, boquinha. Pronto, aqui tá você, tá? Tá você. E aí, o que acontece? Você tá aqui. Se você tem uma atitude boa eu consideraria aqui uma coisa, você ministrar suas aulas. E imagina você tá aqui, nesse pontinho, né? Esse pontinho aqui no meio, né? Então, até você. E aí, o que acontece? Você ministra suas aulas de yoga para outras pessoas. Você vai estar levando qualidade de vida para as pessoas. Quando você só pratica yoga, é legal. Então, porque quando você só pratica, você está aqui, né? Você vai praticar naturalmente. Você vai jorrar uma energia interessante para as pessoas à sua volta. Porque as pessoas que estão à sua volta, elas vão sentir essa vibração boa. Porque quando você praticou, naturalmente, você vai entrar num outro fluxo energético, né? Você vai mudar a sua energia, a sua vibração depois que você pratica. Você se sente melhor, com mais bem-estar, enfim. Então você vai ter uma vibração ali, pessoas à sua volta vão perceber a diferença em você. Por quê? Porque você praticou, então as pessoas percebem essa vibração diferente, tá? E aí, quando as pessoas percebem a vibração diferente, naturalmente, às vezes, aquelas pessoas que estão mal-humoradas, elas também vão se sentir melhor. E às vezes, as pessoas que não te conhecem, ó, então, você tá aqui, você praticou. As pessoas à sua volta vão sentir essa energia, essa reverberação, porque você vai tratar as pessoas melhor, você vai ter mais sensibilidade. Quem pratica yoga geralmente é mais sensível. Geralmente, quando você tem acesso a uma pessoa que mudou o comportamento de uma hora para outra e ela é praticante de yoga, pergunta para ela se ela está praticando. Cara, quando você pratica, você fica muito mais sutil. Então você percebe isso fisicamente. Aí a pessoa à sua volta também sente. Aqui, e eles podem reverberar essa vibração para outras pessoas. E aqui quem são? Então aqui são as pessoas próximas a você. E nessa outra linha, as pessoas que estão perto de você, mas não necessariamente são seus amigos e familiares, como seus colegas de trabalho, ou porteiros, sabe? Passou por você, ele sentiu que tem algo diferente em você. E às vezes até as pessoas que passam na rua, né? Às vezes até as pessoas que passam na rua que não te conhecem, passam por você, sentem essa vibração. Então, como ondas, né? Isso acontece como ondas de vibração. O que acontece? Quando você pratica, você tá aqui, você é uma pessoinha, né? Então você tá praticando, então você tá ali praticando, né? Tá aqui, ó. Você praticou. Essa onda, né? Essa onda de coisas boas vai se reverberar para as pessoas próximas a você, familiares, pessoas que convivem com você, vai reverberar para pessoas que você fala apenas bom dia, tipo um porteiro do seu prédio, e vai reverberar até pessoas que passam por você vão sentir essa vibração, tá? Olha que legal. Isso acontece com você quando você pratica. Você tá aqui, ó, bonitinha, ó, emanando essas ondas positivas, essas ondas energéticas legais, porque você praticou. Tá, eu não sou tão boa de desenho, tá? É só para ilustrar, gente, porque eu sou muito visual, então isso aqui é para ajudar quem é também muito visual. Então é o seguinte, isso aqui acontece quando você está praticando. E quando você ensina yoga, o que acontece? Ao invés de você estar aqui, você está praticando, certo? Aí você está ensinando yoga. Vamos colocar os seus aluninhos aqui dentro. Ah, legal, olha só, tem os seus aluninhos aqui. Vamos colocar 3, 4, 5 aluninhos, tá? Então tem 5 aluninhos aqui dentro. Você ministrar aula para esses 5 alunos. O que vai acontecer? Quantas pessoas esses 5 alunos eles têm contato? Contato próximo, tá? Contato próximo. Eu sei que a gente está em pandemia, a gente está numa situação diferente, mas vamos pensar que pelo menos elas convivam com mais 5 pessoas, né? Então, aqui, 1, 2, 3, né? 4, 5. E aí, 5 vezes 5 dá o quê? Ao todo são 25, e assim vai. Então, pelo menos 25 pessoas vão ser impactadas pela sua aula indiretamente. Então, 25 pessoas, porque 5 aluninhos praticaram, se sentiram melhor, conseguiram transmitir tudo isso, e aí 25 pessoas são impactadas indiretamente pela sua aula. E como é que elas são impactadas? Por exemplo, pode acontecer que essas pessoas que estão praticando com você, elas estavam em alguma situação bem específica. O que é situação específica? Pode ser que elas estavam mais irritadas porque estão dentro de casa, período de pandemia, ou período que perderam o emprego,
ou o período que estão não podendo viajar. Várias situações podem acontecer. 25 pessoas vão ser impactadas, porque aí essa pessoa vai deixar de ficar irritada. Então, ela vai tratar melhor o marido dela, o namorado, a esposa, a amiga, a mãe, o pai, o filho. Então, essas pessoas em volta delas vão se sentir melhor, porque pela ação, essas 5 pessoas vão tratar melhor as pessoas à sua volta. Então, 25 pessoas vão ser impactadas indiretamente com a sua aula. Tá, tem mais? Tem. Lembra que essa segunda parte aqui são pessoas que elas têm contatos. Que tipo de pessoas? Pode ser que sejam os porteiros, pode ser que sejam pessoas ali que elas falam oi, né, o estacionamento, o entregador do iFood. São pessoas que elas têm contato, mas elas falam só um oi ou pouca coisa, que às vezes nem sabem o nome. Então, se a gente for contar aqui, se aqui elas têm contato com 5 pessoas diretamente, aqui elas vão ter contato com no mínimo, sei lá, 10 pessoas. Vamos pensar em pandemia. Então, 5 vezes 10, aqui já deu 50. 50 pessoas estão sendo impactadas indiretamente com a sua aula, positivamente. E quantas pessoas passam por ela na rua? Eu sei que a gente está em período de pandemia as pessoas saem menos, tal, mas ela andou na rua, sei lá, ela foi andar na feira, por exemplo, né? E aí passou por várias pessoas, as pessoas percebem a energia dela. Então, se aqui já são 5 pessoas que ela tem contato, aqui já são 10, aqui no mínimo umas 20. 20 vezes 5 dá quanto? Né? Pelo menos 100 pessoas. Então, olha só, nessa história aqui, no mínimo 100 pessoas são impactadas pela sua aula. No mínimo 100. Quando você pratica, você impacta você, talvez 5, talvez 10, talvez 15 pessoas. Por quê? Você vai impactar as pessoas à sua volta, as pessoas que você conversar com o porteiro iFood e as pessoas que passam por você ali, umas 15 pessoas. Quando você ministra a aula, esses seus 5 aluninhos vão ter uma relação melhor, né, com as 5 pessoas em volta dele. Então, 25, ó, eu sou de humanas, hein? Mas sei fazer cálculo aqui também. E aí, com 10 pessoas que eles tenham mais à volta, mais, então, uns 50, mas aqui 100. Isso 100 pessoas, eu não estou somando todo mundo, né? 100, que essas pessoas à volta, mais 50, mais ali quanto? 25, certo? Então, se a gente somar 100 mais 50, 150, 175 pessoas. Ah, Paty, mas isso é uma média. É uma média. Então, pelo menos 175 pessoas estão sendo atingidas pela sua aula. Por quê? Porque você foi lá e teve a coragem de ministrar aula. Quando você não ministra aula para ninguém, você só faz a sua aula, tudo bem, você só pratica. Você está aqui, ó, praticando, melhorando você, tendo impacto nas pessoas à sua volta, tá? Legal. Você já está mudando alguma coisa. Quando você muda você mesmo, você está ajudando o universo, porque você está se ajudando. Você vai ser uma pessoa melhor, vai ter uma convivência melhor com as pessoas. Mas, se você realmente quiser cumprir a missão de ser professor de yoga, você, quando ministrar aula para pelo menos 5 alunos, aqui eu estou falando de poucas pessoas, tá? Então, eu estou falando aqui, vou escrever assim, senão eu não consigo. 5 alunos. Quando você tem 5 alunos, você vai impactar, no mínimo, 175 pessoas. Ah, Paty, mas essas pessoas não praticam. Sim, não praticam, mas eu vou te falar aqui uma coisa. Tem gente que, às vezes, está numa situação muito complicada de vida. Agora, no período de pandemia, muitas pessoas entraram em depressão, muitas pessoas tiveram síndrome do pânico, burnout, tudo quanto é coisas que você imaginar as pessoas tiveram agora. Então, elas são mais sensíveis emocionalmente. Desemprego, então tem um monte de coisa que está acontecendo. E aí, o que acontece? Quanto mais pessoas você impactar, mais possibilidade você tem de ajudar essas pessoas. Por quê? Se aqui, ó, nessa extremidade, vamos pensar aqui, uma pessoa está muito deprimida. Vamos pensar numa pessoa jovem, de seus 30, 35 anos, que mora sozinha, uma mulher, que está ali numa situação complicada, não namora às vezes, então a pandemia piorou a situação, e ela não faz nenhuma atividade física. Então, essa pessoa aqui de 30, 35 anos, ela pode estar muito triste naquele dia, e ela pode pensar em coisas ruins até se matar, ou alguma coisa assim. Acontece, tá, gente? Estou sendo muito clara aqui, porque é o que passa na cabeça das pessoas. E essa pessoa, ela cruzou com um dos seus alunos na rua. E ela viu, às vezes, o seu aluno sorrindo. Às vezes, tudo bem, com máscara é difícil, mas você consegue ver a fisionomia, a expressão, né? Ou a pessoa olhou somente, deu uma piscadinha ou acenou para ela, porque ela olhou e retribuiu. Naturalmente, quando a pessoa está numa situação muito complexa, numa sintonia muito complexa de depressão, de ansiedade, e essa pessoa está aqui sozinha,
e vai dar uma volta na rua para ver se alivia, e ela tem contato com um aluno seu, e esse aluno, só o fato de olhar e eu mostrar que olhou para ela, às vezes trocou o olhar, pode acontecer de trocar o olhar, e a pessoa deu uma acenada ou balançou a cabeça, pode ser que já tenha mudado a vida dessa pessoa, pode ser que a pessoa já tenha falado, tem alguém me vendo, tem alguém me enxergando. E nisso, a pessoa mudou a sintonia. Então, naturalmente, por você ter ministrado aula para esses 5 alunos, que teve ali contato com a família dele, mais 5, com contato com pessoas mais distantes, tipo porteiro ou iFood, e contato com pessoas na rua, e essa pessoa na rua pode ser essa pessoa exatamente que estava precisando daquele olhar, de ser olhada, pode ser que tenha mudado a vida daquela pessoa. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas olha o impacto de você ministrar a aula. Olha o impacto de você continuar a sua missão de ministrar aulas. Tá, Paty, mas isso acontece mesmo? Isso pode acontecer. Isso já aconteceu com muitas pessoas. Então, quantas vezes alguém chegou para você e falou assim, cara, só de conversar com você, só de falar com você, eu já me sinto melhor. Isso acontece também, assim. Você já deve ter passado por isso. Em alguma situação, às vezes até no Instagram. Você está no Instagram, você colocou uma foto ou colocou uma mensagem e a pessoa segue você, somente pelo fato de você ter colocado aquela mensagem, já melhorou o dia dela. Pode ter acontecido isso e você não sabe, porque geralmente essas pessoas nem seguem você. Pode ser que seja uma pessoa que não siga você, mas te admira. Entrou lá e viu uma frase que você colocou, ouviu alguma coisa, e também, ou uma frase que seu aluno colocou, ela foi impactada. Então, você não sabe quantas pessoas você impacta indiretamente. E essa corrente do bem, ela só acontece dessa maneira. Então, ela só vai acontecer se você parar e ter coragem de ministrar aula. Ministrar aulas de yoga, viver da sua missão. É fácil você viver da sua missão? Não, não é fácil. É fácil você abrir mão de tudo que você faz hoje para você viver a missão de professor de yoga, para você mudar? Não, não é fácil. Não é simples, eu não vou mentir, não vou falar que é tão simples que você vai. É fácil, no dia seguinte você vai ganhar dinheiro com a sua profissão. Não é bem assim. Mas exige coragem. Mas tem uma maneira de você começar na profissão já ganhando dinheiro. Porque quando você começa sem ganhar dinheiro, o que vai acontecer? Você vai ter que ter outra profissão. Quando você tem outra profissão, você vai deixar de impactar menos pessoas. Primeiro, porque você vai estudar menos, vai vivenciar menos a filosofia. E segundo, você vai ter menos tempo livre para ministrar aulas, certo? Então, quando você vive da sua profissão, tem uma rentabilidade financeira, isso aqui acontece. Isso aqui acontece. Essa corrente do bem de você impactar outras pessoas, ela vai acontecer naturalmente, mesmo que você não perceba. Então, você ter liberdade financeira com a sua profissão, ela permite com que pessoas à sua volta, no mínimo 175 pessoas por aluno, né? Se você somar isso aqui vezes, então, né? Fiz uma conta de padaria, né? Enfim, se você for somar isso pela quantidade de alunos, estou dizendo para você ter muitos alunos, tá? Você não precisa ter, sei lá, 100 alunos, 200 alunos, não precisa disso para você ter sua liberdade financeira. Mas, se você parar de ministrar aulas, você vai estar deixando de colocar a missão que você veio para cá. Pode ser que você tenha outra missão de vida? Pode ser que você tenha outra missão de vida. Mas a sua missão nesse momento, o seu chamado, pode estar ali batendo na sua porta. O que é esse chamado? É você transmitir a filosofia de vida do yoga, transmitir os ensinamentos que você teve até agora, transmitir tudo que você conhece de técnicas e conceitos e comportamentos para alguém que vai absorver isso e vai aplicar na vida. E isso pode fazer muita diferença para aquela pessoa. Para o seu aluno, vai fazer super diferença. Quando você aplica esses conhecimentos no seu aluno, o aluno já vai sentir. Mas agora, quando você ministra a aula para as pessoas, agora você já sabe sobre isso, tá? Então, se você não sabia, agora fique sabendo. Quando você ministra aula para uma pessoa só ou para 5, você vai reverberar. Você vai ter um impacto na vida das pessoas próximas a ela, principalmente. Das pessoas que ela tem contato, né, esporádico, o porteiro do prédio ou o cara do iFood. E também a pessoa também tem impacto em quem ela passa por ela, porque ela sente a vibração, sente a energia daquela pessoa, tá? Então, você impacta muitas pessoas quando você ministra a sua aula. Quando você para de ministrar aulas, esse impacto simplesmente não acontece. Essa pessoa que poderia passar pelo seu aluno ali e ter uma mudança de rotina, não vai acontecer isso com ela. Uma mudança de energia não vai.
Tudo isso aqui, ó, vai continuar. Tudo bem, você fala, Paty, mas eu continuo praticando. Legal, você continua praticando, você tem impacto em você, mais 5 pessoas à sua volta, mais 10 ali, mais 15, legal. Você está impactando ali, ó, 20 pessoas, se eu estiver certo? Tá. Mas você poderia estar impactando 200 pessoas no mundo. E para que serve a filosofia do yoga? A filosofia do yoga, ela serve realmente para mudar vidas. Né? Serve para trazer qualidade de vida, porque a filosofia do yoga ela foi criada há mais de 5 mil anos na Índia. E ela foi criada por um bailarino, não, assim, não, aqui eu não vou falando por questão mitológica, né? Então, aqui, a imagem mitológica é Shiva, não importa se ele foi um homem, uma mulher, um grupo de pessoas, mas na mitologia, nas escrituras, denominou-se Shiva, é uma entidade de Shiva. E ele criou porque ele queria aprimorar a sua dança, e ele viu como era importante os respiratórios, os pranayamas, os asanas, todo o conjunto de técnicas, e falou, putz, isso aqui é muito importante, isso aqui está trazendo muita coisa legal para mim, eu não posso deixar morrer. E ele foi transmitindo para os seus discípulos via Parampará, transmissão oral de mestre e discípulos de boca a ouvido. Foi assim que esse conhecimento chegou até os dias de hoje, tá? Então, isso foi passando de geração em geração, até chegar nos dias de hoje, até chegar na sua prática. E aí você curtiu e resolveu se formar, né, como professor de yoga. Qual que é a missão de professor de yoga? É você ministrar aulas, você transmitir esse conhecimento para as outras pessoas através de aulas, de cursos, para que as pessoas também tenham uma qualidade de vida da mesma maneira que você teve, ou que a pessoa tenha esse acesso a tudo isso que acontece, ela tem ali um apoio, que o yoga, ele é considerado, sim, um apoio para as pessoas. E eu já falei isso, se você ainda não conhece o que são as PICs, Programas Integrativos de Cuidado da Saúde, peraí, deixa eu ver aqui, já esqueci a tradução exata de PICs. Porque PICs, eles são as práticas integrativas e complementares, que eu não queria exatamente falar palavras que não são exatamente isso. E são práticas que entraram na lista do SUS, na lista do SUS, o Sistema Único de Saúde, como práticas complementares à saúde e ao bem-estar da humanidade, né, das pessoas. Então, lá nessa lista tem 2 práticas importantes. Primeira está da lista yoga, e tem lá também meditação, e tem uma terceira sendo avaliada para ser inclusa lá também. Então, isso está incluso como uma prática complementar à saúde pelo SUS. Então, significa que o Sistema Único de Saúde viu a importância do yoga para as pessoas. Então, olha só o quanto isso é importante. Então, as pessoas já estão muito mais acordadas, atentas, que o yoga ajuda sim a vida das pessoas, transforma a vida das pessoas, através das suas práticas, do seu conceito, de tudo mais. Então, se você para de ministrar aula, o que vai acontecer é você vai deixar de atuar na sua missão. Você vai deixar de impactar a vida de tantas pessoas. E é isso que você quer? Para que você se formou? Ou para que você está em formação? Ou para que você quer se formar? Se você está na fase de formação profissional ou você está aspirando a ser professor de yoga. Qual que é o seu objetivo com isso? Se o seu objetivo for realmente transformar a vida de outras pessoas como você transformou a sua, você tem sim que ter liberdade financeira com a sua profissão. Porque se você não tiver liberdade financeira com a profissão, você não vai conseguir realmente fazer um processo de autodesenvolvimento constante, que é você estudar, você continuar fazendo cursos, continuar se aprimorando. Então, isso vai parar, né? Tudo isso vai parar porque você começou e parou, não deu continuidade. E quando você ganha com a sua profissão, você vai ter dinheiro para você investir mais na sua profissão, você vai ter mais tempo livre, porque você não vai ter que ministrar tantas aulas no seu dia, tá? Então, não é que você tem que cumprir essa missão de divulgar o yoga para todo mundo, você tem que ministrar 10 aulas por dia. Não, porque isso não é saudável e ele não é algo duradouro. Não é algo que vai realmente ser estável na sua vida, porque se você ministrar 10 aulas por dia, vai chegar uma hora, se você fizer isso segunda a sexta, vai chegar uma hora que o seu corpo não vai aguentar, você não vai ter mais voz, o seu corpo vai ficar cansado, porque você está esgotando o seu corpo no limite. Tudo que é demais, ele não é bom, né? Tudo que é em excesso, ele não é bom. Ministrar 10 aulas por dia pode causar, sim, dores no corpo e outras coisas, porque você não está compensando os asanas, você demonstra para o aluno, você vai perder muito tempo de deslocamento, provavelmente você vai perder dinheiro com deslocamento, você vai dormir menos, porque você vai trabalhar muitas horas no dia.
Você não vai ter tempo para comer, às vezes não tem tempo nem de ir ao banheiro. Eu conheço professores de yoga que falaram assim, gente, eu corro tanto que eu não tenho tempo nem de ir ao banheiro. Às vezes estou na aula personal de um aluno, aí eu vou lá e vou no banheiro fazer número 2 na casa do aluno e deixo ali em permanência. Tá, tudo bem, as coisas, o chamado fisiológico ele vai acontecer, né? Você tem que obedecer o seu chamado fisiológico, mas você tem que ter tempo para isso, cara. Você tem para isso, às vezes para lavar roupa, às vezes para comer com os amigos, para dormir, né? Para você cuidar de você, né? Dar uma volta, de estudar coisas que você queira. Então, se você não tem tempo para isso, também não adianta. É importante, sim, você ter uma quantidade de aulas que seja interessante, que você impacte pessoas e você também tem impacto, né, em si mesmo. Você tem o estilo de vida. Então, você consegue ter uma liberdade financeira até com 5 alunos personals? Consegue. Eu digo personal, tá? Aula em grupo, geralmente o valor é menor. Mas personal, com 5 alunos personals no mês, você consegue ter essa liberdade financeira. Cara, são 5. E 5 você vai impactar quase 200 pessoas, como eu fiz as contas ali, entendeu? Então, olha só quanto você impacta. E isso vai acontecer o seguinte: você vai impactar muita gente e aquela pessoa tem contato com outras pessoas, você pode ter mais alunos, e aí você vai ter mais alunos se você quiser ter mais alunos, se você optar por ter mais alunos. É interessante que você tenha pelo menos um aluno a mais daquilo que você é a sua renda mínima para você manter suas contas em dia, porque tem aluno que vai, sim, viajar naquele mês ou vai trabalhar mais, ele pode não fazer aulas naquele mês. Então, você tem que ter uma quantidade de alunos maior do que a sua renda necessária para manter suas contas em dia, porque senão você fica correndo atrás do rabo também o tempo todo. Mas quando você realmente está lidando com pessoas ali, a gente está trabalhando na área de desenvolvimento pessoal. Yoga, ele é desenvolvimento pessoal, ele é desenvolvimento humano, ele ajuda outras pessoas. A gente está no nicho de yoga. E aí você consegue trabalhar outras pessoas no seu subnicho, tá? Então, como é que você consegue fazer a sua corrente do bem? Se você vai ter que se destacar em yoga. Hoje, a oferta de yoga ainda está menor do que a demanda. A demanda cresceu muito. Tem muita gente querendo fazer yoga e nem tem tantos professores de yoga assim. Então, ainda a oferta e a demanda ainda está num certo equilíbrio. Mas a quantidade de pessoas procurando cursos de formação de yoga está aumentando. Então, você vai ter uma concorrência maior se você deixar para fazer alguma coisa ano que vem, porque a concorrência está aumentando. Aumentou muito a procura por yoga. Então, quanto mais você resolver fazer a mudança agora, melhor vai ser para você. Então, o que é o subnicho? Quando você define o seu subnicho, você vai conseguir atuar e se destacar na sua carreira. Se destacando na sua carreira, você consegue ter a sua vida financeira em dia. Tendo a sua vida financeira em dia, você não depende de um emprego ou de uma outra fonte de renda para você sobreviver. Aí você consegue se dedicar à sua profissão de ser professor de yoga, certo? Então, está tudo conectado. E como é que você define o seu subnicho? Então, se você só divulgar yoga, tem um monte de gente divulgando yoga. O que vai fazer você se diferenciar dentro de yoga? Você vai diferenciar por quê? Qual que é a diferença ali? O que você faz de diferente? Qual que é a transformação principal que você gera com as suas aulas? Pô, Paty, é tanta coisa. Eu sei, o yoga tem várias vertentes, tem tanta coisa, mas é importante definir até 2 subnichos, não precisa ser um só. Eu tenho 2 subnichos. Eu sou uma professora de yoga focada em yoga personal, yoga personalizada. Então, muitos alunos, quando nas escolas que eu trabalhava, quando procuravam personal, me procuravam. Então, sou especializada em personal. E aí, outra coisa, além de ser especializada em personal, eu sou especializada no outro, que é mentorar professores de yoga que querem ter sucesso com a profissão. Então, eu tenho 2 subnichos. Você também pode ter 2 subnichos. Né? Então, você pode, sim, definir mais de um subnicho. Até que subnichos, eles meio que se complementam muitas. E aí, você definindo esses subnichos, você vai conseguir se divulgar de maneira mais efetiva. Então, teve uma pessoa que falou que era yoga para criança. Você vai divulgar yoga para criança. Você vai divulgar, às vezes, toda a sua comunicação para pais que tomam a decisão para colocar seus filhos. E qual que é a transformação principal, qual que é a dor principal que aqueles pais têm quando eles vão levar um filho para fazer uma aula? Porque a criança está muito uma irritabilidade acima do normal, então você pode também colocar isso na sua comunicação. Então, você vai colocar, se, por exemplo, gestante, você vai colocar que reduz os sintomas, né, da gestação, né, reduz o mal-estar da gestação, ou que auxilia num parto natural, tem várias técnicas que podem ajudar sobre isso, ou que você vai trabalhar com executivos com clareza mental, com
decisão mais assertiva, ou trazer mais bem-estar e redução de ansiedade. A ansiedade, se você colocar, vai bombar suas aulas. Todo mundo busca administrar a ansiedade, mas você pode colocar sua comunicação para administrar a ansiedade para um público específico, esportista, e ver qual é o objetivo daquele esportista, para uma bailarina, qual é o objetivo daquela bailarina, para um professor, qual é o objetivo daquele professor, né? Não precisa ser o professor de yoga, você pode ser focado em professores de faculdade, por exemplo. E aí, quando você focar nisso, para conseguir administrar melhor a demanda de você estar na frente do público, muitas vezes a pessoa tem receio de estar na frente do público e é uma carga emocional muito grande ela estar na frente das pessoas e falar. Então, como é que a pessoa lida com isso, essa ansiedade para falar em público? Então, você ensina técnicas para essas pessoas. Só que fica só um adendo: o seu subnicho, ele não pode se afunilar demais para que tenha poucas pessoas. Se for afunilar demais, aí você não vai ter muito aluno. Então, por exemplo, você pode colocar como médicos. É um nicho interessante. Tem muitos médicos que procuram yoga, porque eles já entenderam a necessidade de yoga e também porque ele tem uma rotina muitas vezes insana de plantões e tal. Então, o médico é interessante. Agora, você não vai colocar: eu atendo médicos que são neurocirurgiões, que atendem na cidade de São Paulo, ou que atendem no hospital X. Não afunila tanto. Senão você não vai ter muita liberdade ali de público para você atuar, né? Então, você tenha um nicho que seja o suficiente para você atuar, que tenha gente que queira fazer, né? Tem uma quantidade, você tem até uma alugada. Quantos médicos existem no Brasil? Tá? Por que aqui no Brasil? Porque você não precisa se limitar à sua região geográfica. Você pode ministrar aula online. Aí eu vou trazendo esse assunto que é uma dúvida de muita gente, tá? Você pode ministrar aulas em algum lugar, em uma região específica. Então, você mora, às vezes, num bairro mais simples, mas você pode programar toda a sua rotina para ter alunos só naquela região, naquele outro bairro. Eu fiz isso aqui em São Paulo. O bairro onde eu moro, é um bairro, né, onde eu morava, na verdade, com a minha mãe, é um bairro mais simples. E aí, eu fui ministrar aulas todas, centralizei as minhas aulas todas na região de Moema, né, aqui em São Paulo. E aí, eu ministrava um personal depois do outro, geralmente na região de Moema, né, e as aulas em grupo também. Então, você pode também tomar essa atitude, fazer essa atitude. E para que eu estou falando isso? O que isso tem em relação com a corrente do bem? Quando você tem a sua liberdade financeira, isso é, quando você ganha mais de 5 mil reais por mês com aulas de yoga, quando você conquista o yoga 5K, o que vai acontecer vai ser o seguinte: você conquista isso, você vai ter mais liberdade financeira para você se aprimorar, mais liberdade de tempo para você programar e estudar mais e montar as aulas para os seus alunos. E você vai realmente poder impactar mais pessoas, porque você vai viver da sua missão, viver da sua profissão de ser professor de yoga. E aí você vai impactar pessoas com a sua mensagem, com a sua filosofia do yoga, tá? Então as coisas estão totalmente conectadas. Por hoje eu fico por aqui. Um grande beijo, ótimo.